Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Eterno. Que o Eterno de Abraão, o Eterno de Isaac, o Eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do Yahshua. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo até o 18. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: o artifício das obras do tabernáculo. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Versículo 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Dan. Referência do versículo 2. Livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 30. Contexto da palavra. O Eterno chama Bezaliel e Aholiabe, versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Dan. O versículo 3 do capítulo 31 de Êxodo. E o enchi do Espírito do Eterno, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Referência do versículo 3. Livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 31. O Espírito do Eterno encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo o artifício. O versículo 4 do capítulo 31 de Êxodo. Para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Versículo 5. Em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira e para obrar em todo o lavor. Versículo 6. Eis que eu tenho posto com ele a Liabe, o filho de Isamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que eu te tenho ordenado. Referência do versículo 6. Livro de Êxodo, capítulo 28, o versículo 3.
Contexto da palavra: o Eterno escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Versículo 3: fala também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que faça vestido Arão para santificá-los, para que me administre o ofício sacerdotal. O versículo 7 do capítulo 31 de Êxodo: a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e todos os vasos da tenda. Referência do versículo 7, livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 8. Assim todo sábio de coração, entre os que fazia a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de purpura, e de carmesim, como querubim da obra mais esmerada as fez. O versículo 8 do capítulo 31. A mesa com seus vasos, o castiçal puro, como todos os seus vasos, e o altar do incenso. Referência do versículo 8, livro de Êxodo, capítulo 37, versículo 10. Versículo 8. Assim todo sábio de coração, entre os que fazia a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, de azul, e de purpura, e de carmesim, como querubim da obra mais esmeradas fez. O versículo 8. E a mesa com seus vasos, e o castiçal puro com todos os seus vasos, e o altar do incenso. Referência do versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 37, versículo 10. Contexto da palavra a mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, e a altura de 1 côvado e meio. O versículo 9 do capítulo 31 de Êxodo. E o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Referência do versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 1. Contexto da palavra: o altar do holocausto. Versículo 1. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, de 3 côvados a sua altura. O versículo 10 do capítulo 31 de Êxodo. E os vestidos do ministério e o vestido santo de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos, para administrar o sacerdócio. Referência do versículo 10, livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 1.
Contexto da palavra, as vestes do sacerdote. Versículo 1. Fizeram também os vestidos dos ministérios para ministrar no santuário, de azul, de purpura, de carmesim, e também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. O versículo 11 do capítulo 31 de Êxodo. O azeite da unção, o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que eu te tenho mandado. Referência do versículo 11, livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 25. E disso fará o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra dos perfumistas. Esse será o azeite da santa unção. O versículo 12 do capítulo 31 de Êxodo. Contexto da palavra, o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saiba que eu sou o Senhor vós que santifica. Referência do versículo 13, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 3. Contexto da palavra, repetição de diversas leis. Versículo 3. Cada um temerá a sua mãe, a seu pai, e guardará o meu sábado. Eu sou o Senhor vosso eterno, o Altíssimo. O versículo 14 do capítulo 31 de Êxodo. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar o sábado, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será expulsada do meio do seu povo. Referência do versículo 14, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. O versículo 15 do capítulo 31 de Êxodo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Versículo 18, para terminar. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra, escrita pelo dedo do Eterno, o Altíssimo.
Referência do versículo 18. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Seis dias fará os teus negócios, mas ao sétimo dia descansará, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o dos estrangeiros. Referência do versículo 18. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é. Deixa eu voltar aqui. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Eterno, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fique a todos com a paz do Eterno, que o Altíssimo abençoe todos nós e livra nós de todos os mal. Em nome do seu Filho, o Yahshua, que é Jesus, na língua do escritor da Bíblia Católica e de todas as Bíblias dos evangélicos, que tem a palavra de Deus. Eu não gosto de falar a palavra de Deus porque esse Deus aí, muitas vezes, são escritos com letra minúscula, mas e também é um nome de idolatria. Então a gente tem que falar o nome, ou um nome que não tem idolatria nele, ou que seja o Yahweh, ou que seja o Altíssimo, o Eterno, porque é mais conveniente, porque o nome do Senhor merece ser respeitado, e nós não podemos falar o nome dele em vão. Fica todos com a paz, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, se for da vontade dele, se ele quiser.